Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição da Notícia de Frente, quinta-feira, 25 de abril. Ao meu lado, Lúcio Sorge e Antero Paes de Barros. Bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, então. Vamos iniciar esse bate-papo. Vamos começar lá em Brasília. Vamos começar com a pesquisa CNI-IBOP da avaliação do governo Jair Bolsonaro. Que é uma avaliação positiva do governo de 35% em abril, que aponta a pesquisa, né? Ou seja, de 34% para 35% subiu aí. Então, o governo ainda está na lua de mel com o brasileiro. Não. Eu acho que o índice é baixíssimo. 35%. Você fala baixíssimo em relação à aprovação dele nas urnas? Sim, ele teve mais de 50% dos votos. Ele só tem 35% de aprovação. Teoricamente, 65% não estão aprovando o governo. Tem um número grande de irregular. Mas esse tipo de pesquisa, você pega bom e ótimo e dá o índice de aprovação. Ele tem 35% de bom e ótimo, o que é um número alto, né? Mas é um número que caiu bastante. Ele tem 35% de aprovação. Você pega o ruim e péssimo, ele tem, me parece, pelo que eu li, 31% de aprovação. 27% ruim e péssimo. 27% ruim regular, e péssimo. Que é 31%. Regular, que é 31%. Então, assim, 35 menos 27, ele tem 8 pontos de diferença entre a aprovação e a reprovação. Ele está com 8 pontos de diferença entre a aprovação e a reprovação. E esse regular aqui, a tendência desse regular, o regular é regular. Por isso que ele não vai nem para um lado, nem para outro. Mas a tendência histórica do regular é ir contra o Bolsonaro. Porque você fala na avaliação o seguinte, caiu bastante desde janeiro, que foi o primeiro mês. Tem dois números de 49 para 35. Tem dois números aqui na linha de comparação que ilustram bem o resultado dessa pesquisa do IBOP. Desde o início de janeiro, o percentual de pessoas que consideram o governo ótimo ou bom caiu 14 pontos, de 49% para 35%, dentro aí dessa série histórica aí do IBOP, né? Já a avaliação negativa subiu 16 pontos, de 11% para 27% no mesmo período. Ou seja, a pesquisa aqui está indicando que Jair Bolsonaro tem que fazer uma correção de rumo. Mas a que vocês atribuem, então, essa queda? Seria a reforma da Previdência ou mesmo a governança? Isso que diz respeito até mesmo à figura dos filhos de Jair Bolsonaro, esse desgaste de imagem, inclusive nas redes sociais. Olha, eu acho que é tudo, né? Ele se elegeu com um discurso, ele se elegeu com o discurso da nova política. De nova política, as pessoas estão tentando descobrir o que essa turma tem de nova política. Por exemplo, qual que é a nova política do nosso deputado federal, Nelson Barbuda? O que ele fez de novo lá no Congresso Nacional que ajudou o povo de Mato Grosso? Qual que foi a ação dele lá que melhorou a lei aqui? Enfim, o governo do presidente Jair Bolsonaro está marcando passos. A sociedade brasileira, é a primeira vez na recente história do Brasil que a população brasileira é a favor da principal reforma, que é a reforma da Previdência. Você sente nitidamente que há um apoio da população brasileira à reforma da Previdência. Nem isso eles aproveitam. Nem isso eles aproveitam. Eu acho que vai ser aprovada muito mais pela consciência do Congresso Nacional do que propriamente pelo mérito de uma articulação política do governo Bolsonaro. Não tem articulação. Falta. Então, assim, é um governo desarticulado, mas é um governo que tem alguns pontos fortes. Continua com uma retórica que alguns compram, alguns menos avisados compram, porque essa retórica de que é um governo novo, que isso aqui é a nova política, aquilo é a velha política, ele começa a fazer coisas que se parecem muito com a velha política. Aliás, como é que seria a nova política se o Bolsonaro tem 32 anos de mandato? Ou 28 anos de mandato? Tem 7 mandatos de deputado federal.
Que nova política é essa? Como é que é a nova política se a família inteira se elegeu? Se a família inteira está empoderada no poder? E palpita, a família inteira. Então, e palpita e assim. E ele escala o filho caçula, porque não dá mais para não entender que o Carlos Bolsonaro está falando também em nome do Jair Bolsonaro. Não é o Carlinhos Bolsonaro que está incomodado com o general Hamilton Mourão. É o Carlos Bolsonaro que está incomodado, Jair Bolsonaro. Mas o Jair também está incomodado. Ele não fala isso sem respaldo do pai. Porque é incompreensível uma situação dessa. Quer dizer, um cidadão que se dispõe a governar o Brasil tem que governar a sua família. Ele não está governando a família dele. Ou está governando a família dele no estilo dele. Esse é o estilo do Jair Bolsonaro. Agora, os números das pesquisas, né? Os números das pesquisas e a própria reforma da Previdência, eu falava aqui em correção de rumo, e o presidente Jair Bolsonaro, num determinado aspecto, aí ele já começou a corrigir o rumo. Até poucos dias atrás aí, só existia mídia social para ele, não existia mais nada. Aí o ministro da Economia, Paulo Guedes, e aí no outro dia, isso foi na semana passada, aí no dia seguinte o próprio presidente Jair Bolsonaro, ele reconheceu publicamente a importância da mídia convencional. Isso tem a ver com reforma da Previdência e tem a ver também com o fraco, quer dizer, esse desempenho dele no Ibope, que não é o ideal para um presidente da República. Até porque nessa série histórica do Ibope é o pior desempenho de um presidente em início de mandato. Agora, não tem a ver também, Lúcio, com o que ele leva em consideração com o guru dele, Olavo de Carvalho, porque em entrevista à imprensa, o Olavo de Carvalho já tinha dito que era para Jair Bolsonaro abandonar um pouco as mídias sociais e concentrar na TV aberta, porque ali ele ia encontrar o grande público dele. Não seria também levando em consideração... O grande público dele é o seguinte, o problema... O grande público do país inteiro. O problema inteiro, é que ele insistia nas mídias sociais, mídia ele social. estava falando com os eleitores dele. Sim, apenas. Sim, público do A mídia país. social não comunica, gente. A mídia social é um equívoco. É um equívoco grande das pessoas estarem... Por exemplo, vamos trazer aqui para Mato Grosso. Mauro Mendes pegou aquela numerologia toda, aquele relatório de número, aquele relatório estatístico. Aquilo ali tinha que ser traduzido para uma linguagem política. Ele não traduziu aquilo para uma linguagem política e fez uma linguagem técnica, reduzindo aquilo para 3 minutos. E mandou no WhatsApp. Qual que é a repercussão daquilo? Qual foi a repercussão do Mauro Mendes ter mandado isso para o WhatsApp? Não repercutiu em lugar nenhum. Não repercutiu em nenhum setor da sociedade. As pessoas estão enganadas, elas precisam estudar mais sobre essa questão da mídia social. Ah, mas o Bolsonaro fez a campanha pela mídia social. Alto lá! O Bolsonaro falava na mídia social... E era espalhado. E o Jornal da Record publicava, o Jornal da Globo publicava, o Jornal da Bandeirantes publicava, o Jornal do SBT publicava, da Rede TV, todo mundo publicava. Não ficava lá escondidinho. Bolsonaro, por exemplo, está na mídia social... falando que ele está asfaltando aqui 40 quilômetros este ano da BR-63. Alguém sabe disso? Não sabe. Só vai saber se ele colocar na propaganda, no rádio e na televisão. Por isso que rádio é veículo de comunicação de massa. Por isso que televisão é veículo de comunicação de massa. E não é comunicação assim. Ah, mas o Bolsonaro deu uma entrevista no Jornal Nacional. Não é, é repetição. E eu ouvi uma coisa... Comunicação é repetição. Porque senão, a Pepsi não precisa fazer propaganda. Quem que não conhece a Coca? Quem que não conhece a Pepsi? Então, Coca-Cola, Pepsi-Cola, os caminhões da Mercedes e tal, não precisa fazer propaganda. E se não fizer propaganda, perde mercado. Se a Coca-Cola não fizer propaganda, ela perde para a Pepsi. Evidente que perde, com toda a fama dela, com todo o marketing que ela já tem sobre ela. E as pessoas acham que está tudo certo ficar só na mídia social. A mídia social não chega em grupos. E vai chegar cada vez menos, né? Com essa recente decisão do WhatsApp agora, de limitar a 5,
né? Você só pode mandar para 5 a mesma mensagem, e isso vai chegar cada vez menos, né? Apesar de ter toda... Enfim, é um instrumento importante, tem que saber usar esse instrumento, mas dizer que esse instrumento vai fazer comunicação do governo, não vai. É um instrumento auxiliar. Auxiliar. Na comunicação. Na comunicação. Importante, é. Bom, mas não é definitivo, não é só ele. Né? Não é pra, mas ele precisa andar em conjunto. Não é para desprezar os outros veículos. Agora, vamos aos destaques, né? E falava aqui agora há pouco, eu esqueci de chamar os destaques. A gente falava aqui agora há pouco do filho do presidente, né? E ele continua, ele não desiste. Ele está cutucando ele não ali, desiste. né? O vice-presidente da República, o general Milton Mourão, disse o seguinte: olha, vamos virar a página. E aí o vice-presidente disse isso quando foi questionado ontem sobre as críticas que ele tem recebido do filho do presidente Jair Bolsonaro. Mourão deu a declaração quando chegava lá no Palácio do Planalto após novas publicações do Carlos Bolsonaro. Na terça-feira, o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, tinha afirmado que Bolsonaro, o Jair, não o Carlos, deseja colocar um ponto final na divergência entre o vice e o filho. Indagado aí sobre a insistência de Carlos Bolsonaro nas críticas, mesmo depois do pedido de ponto final feito por Jair Bolsonaro, Mourão respondeu: quando um não quer, dois não brigam. Então, esse assunto vira a página, disse o vice-presidente Hamilton Mourão, que deve ser, sim, deve ser uma pessoa bem assessorada, viu, Antero? Pois é, e tínhamos medo do vice, né? Deve ser uma pessoa bem assessorada. Ele está... e a assessoria dele tá simples, né? E mostra maturidade, Não, gestão. a assessoria dele é assim: olha, onde o Bolsonaro for, você fica na outra posição, Sim. que pronto, está feito o seu marketing. E o Bolsonaro fala: vou fechar a embaixada de Israel. Ele fala: tem que ter cuidado, não dá para fechar a embaixada de Israel. É assim, o que o Bolsonaro falar, fala em sentido diametralmente oposto, pronto, está feito seu marketing. Como um homem equilibrado, democrata, de bom senso, etc. e tal. Deve estar simples orientar o Hamilton Mourão. Né? Eu não gosto do Luiz Fernando Henrique Cardoso. Tira foto com o Luiz Fernando Henrique. E o filho de Bolsonaro, o Carlos, ele quer remexer no baú, né? Quer remexer no baú. Aí é o seguinte: essa confusão, a mais recente, foi porque o filho Carlos citou uma entrevista em que Mourão defendeu a permanência no Brasil do ex-deputado federal Jean Willis, do PSOL. Em janeiro, Willis, homossexual assumido e defensor das causas LGBT, abandonou o novo mandato para o qual foi eleito e deixou o país sob o argumento de que sofria ameaças. E aí, o vereador Bolsonaro classificou de estranho o que chamou de alinhamento de Mourão com políticos que, segundo ele, detestam o presidente. E a gente sabe de todo o contexto, as brigas, né, de Jair Bolsonaro e o ex-deputado Jean Willis. Pois é, mas isso é uma bobagem. O Jean Willis tem direito de divergir do Jair Bolsonaro. Não, nesse caso é que tem direito também de opinar, e que ser uma opinião contrária é o vice-presidente da República. O vice-presidente, olha, você não devia abandonar o país, nosso país é tão bom. Quantas pessoas sofrem ameaças? O Bolsonaro quer que vai todo mundo embora, que diverge dele? Quer dizer, é uma coisa assim esquisita, né? E na época o presidente tuitou, né, que foi uma excelente notícia essa recebida, cutucando muito mais quando o Jean Willis colocou no Twitter, ele tuitou excelente notícia, grande dia. Homem público não deve fazer ironia. Homem público, presidente da República, aí é que não deve fazer ironia em hipótese alguma. Porque não fica bem ironia na palavra de um homem que tem a responsabilidade de ser o chefe da nação. Bolsonaro é o chefe da nação, é o presidente da República do Brasil. Presidente eleito pela grande maioria do povo brasileiro, numa votação consagradora. E ele deveria realmente
se comportar como tal, como manda o figurino. Certo, agora vamos aos destaques? E vamos saber os destaques que eu pulei. É aquilo que o Antero falou aqui, só para fechar aqui, de que Carlos Bolsonaro não fala só por ele. Não fala só por ele. O ministro lá da Casa Civil, Onyx ou Onix? Onyx. Onyx Lorenzoni. Onyx. Ele perguntado sobre as críticas aí do filho Carlos, se essas críticas são corretas, olha só a resposta do ministro. Ele evitou julgar as declarações do filho do presidente, dizendo assim, olha, não me cabe julgar, me cabe administrar as relações. Ou seja, ele tem que administrar as caneladas, né? Do que o filho Carlos sai por aí esparramando para todo mundo. Certo. Ou o ministro da Casa Civil acha que não tem a capacidade de dar um puxão de orelhas no filho do presidente, que atrapalha o trabalho dele enquanto ministro da Casa Civil? Eu acho que é nessa linha aí, mas viu, é Lúcio? difícil mesmo pro Onyx. Pois é, porque nem o pai puxa a orelha, imagina o ministro. O Carlos é o queridinho do presidente. Ele pode fazer o que quiser. O que ele já fez para destruir o governo Bolsonaro não tá escrito. E continua sendo prestigiado. Se o Onyx vai entrar nessa disputa aí, desaconselhando o menino, é capaz de sobrar para o Onyx, né? Porque o Carlos já mostrou. O primeiro ministro demitido desse país foi demitido por Carlos Bolsonaro. Gustavo Bebiano não foi Jair Bolsonaro que demitiu, foi Carlos Bolsonaro que demitiu nas redes sociais. E, ao que sei, nós não vivemos numa monarquia, o poder não se transfere do presidente para os filhos, né? Na monarquia que é assim, né? O rei, aí o filho do rei, aí o príncipe herdeiro, e nós não vivemos nessa monarquia no Brasil. Certo, vamos contar um pouquinho então do destaque de cada um, que eu pulei essa parte, viu? Me desculpem, mas vamos começar então com o Lúcio. Qual que vai ser seu destaque hoje, Lúcio? O meu destaque é para dizer o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro falou que ele não iria repetir aquelas práticas da velha política dos ex-presidentes da República. Falou que lá em Brasília não teria balcão de negócio de jeito nenhum. Que ele foi eleito para fazer um governo diferente. Mas não está fácil, não. Por conta aí da reforma da Previdência, os políticos estão pressionando. Rodrigo Maia falou lá na aprovação do parecer lá da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça. Olha, isso daqui foi uma tarefa da Câmara. O governo não fez nada, né? Está aí parado, né? Agora o governo tem que se movimentar, tem que se articular politicamente. Mas tem um pano de fundo aí nessa história, né? Foi divulgado nessa quarta-feira que já estão oferecendo aos parlamentares que votarem a favor da reforma da Previdência 10 milhões de reais a mais por ano das famosas emendas parlamentares. Os deputados lá, os congressistas, eles têm direito a 15 milhões de reais por ano em emendas. Passariam a ter mais 10 milhões, 25 milhões por ano, ou seja, eles teriam 25 milhões em 2019, 25 em 2020, 25 em 2021 e 25 milhões em 2022. Fechando essa continha aí, seriam 100 milhões de reais em emendas para cada deputado em 4 anos. São 513. 513. Dá 51 bilhões, é isso? Vamos fazer a conta em 300 e poucos votos, né? Não precisa dar para os 513, né? Para aprovar a reforma, né? Já tem os escolhidos nesse caso, Pode né? diminuir, Essa conta aí, ela não dá para ser feita mais em milhões, né? Pode diminuir, mas aí tem você que pode... ser em bilhões, né? Não, é em bilhões que eu estou fazendo. É bilhões. É bilhões. Bilhões. Estou fazendo em bilhões. Aí a gente volta na outra reflexão que o Antero fez. Velha política, nova política, né? Essa aí é a nova nada. política. É a velha, até porque ele está nova 35 anos no poder. Olha, o que já fizeram em nome da nova política aí é o seguinte. Primeiro,
que eles fortaleceram muito a negociata agora dentro do Congresso. Porque como é que funcionava isso lá em Brasília? Né? Que a imprensa denuncia constantemente. O cidadão quer apresentar emenda porque não raras vezes, nós todos já noticiamos que determinados parlamentares pedem retorno. Não são todos, mas tem deputados e senadores que pedem retorno das emendas. Ou seja, também conhecido como propina. Também conhecido como propina. Ou seja, eu tenho 25 milhões de emendas. Não, eu 25 milhões para emenda, eu vou passar para o prefeito tal, mas eu quero que a empresa tal faça a obra. Aí essa empresa devolve em propina. E depois ela faz delação, a opinião pública fica sabendo que devolveu em propina. Aí o que faz o governo Bolsonaro? Falou, olha, agora nós vamos acabar com isso. Aí como que reage o Congresso? Aí o Congresso faz o orçamento impositivo. Além dos 15 milhões obrigatórios que o Bolsonaro agora está aumentando para 25 para aprovar a reforma da Previdência, que isso não está na lista dos obrigatórios. O orçamento agora que os deputados aprovarem será impositivo. Então realmente não vai mais precisar conversar o toma lá da cá. Vai ser impositivo, Antero, sabe o que também? Vai ser impositivo. Essa emenda individual, ela já é impositiva. Já é. Já é impositiva. Vai ser impositivo também a emenda da bancada. Sim. A partir do ano que vem, se eu não me engano. A partir desse ano. Desse ano já. A partir desse ano. Então, assim, se a emenda da bancada vai ser impositiva, o empreiteiro vai lá, ele vai negociar direto com o parlamentar. O parlamentar não precisa sequer da autorização do governo. Falou, olha, eu tenho aqui impositivamente 100 milhões para liberar para a obra tal. Quanto que você vai dar de retorno? E se isso aí é nova política, minha avó é bicicleta, cara. Isso aí não é nova política nem aqui, nem na Conchinchina. Ele está aumentando o valor das emendas individuais, que impositivamente ele tinha que pagar 15. Ele falou, não, nós vamos pagar 25. Isso é ou não é a velhíssima política? Ao invés de tentar ganhar a opinião pública, para a opinião pública pressionar o Congresso, fica nesse besterol, guerra de vaidades com veículos de comunicação e acaba, era muito mais fácil acertar com os veículos de comunicação e fazer campanhas para conquistar o coração da opinião pública, que isso é que pode valer realmente, definitivamente no voto. E daqui a pouco, então, a gente volta a esse destaque. E o seu, Antero? O meu destaque é o seguinte, que sem ajuste fiscal é desgoverno. Olha, eu não me canso de elogiar, de uns anos para cá, o Tribunal de Contas de Mato Grosso. O Tribunal de Contas fez uma série de medidas importantes, como geoobras, agora com fiscalização de preços, fiscalização de licitações, de mandar parar a obra antes dela iniciar. O Tribunal de Contas tem melhorado muito e constantemente, investindo na qualificação, na escola do Tribunal de Contas, o que é, teoricamente, para formar um novo gestor. E é com muita alegria que eu sei que hoje vai acontecer em Cuiabá, daqui a pouco, a partir das 8 horas da manhã, lá no plenário lá do Tribunal de Contas, do TCE, no auditório Lio Arruda, vai acontecer lá um seminário ajuste fiscal ou desgoverno. E o Tribunal de Contas teve a feliz ideia, eu conversei ontem na Rádio Capital com o conselheiro Moisés Maciel, que nos comunicou dessa iniciativa do conselheiro Domingos Neto. O conselheiro Domingos Neto teve a feliz ideia de trazer para cá, sabe quem? Paulo Artung. Paulo Artung é ex-governador do Espírito Santo. Ele foi durante 16 anos governador do Espírito Santo. Ele foi 4 anos senador. Eu fui colega do Paulo Artung no Senado da República. Paulo Artung é uma das mais brilhantes inteligências enfrentou uma grande crise no Espírito econômicas, enfrentou uma crise brabíssima no Espírito Santo. Ele teve que se submeter a uma cirurgia de câncer. E no leito da cirurgia de câncer, se recuperando da cirurgia de câncer, ele tinha se afastado do governo por isso. E aí os policiais entraram em greve. Ele pede licença ao médico
dá uma entrevista coletiva, fala assim, eu vou voltar e vamos acertar isso. E depois ele vai para a televisão, mostra o ajuste fiscal, mostra a injustiça da greve da polícia, mostra que ele não vai negociar, chama a Força Nacional lá e não negocia com os policiais em greve. E vai para a televisão e explica o ajuste que o governo fez. Quando a polícia saiu das ruas, houve o quê? Houve assaque. Quer dizer, aquelas invasões de supermercado, pega televisor, pega panela, leva tudo. E o Artung foi para a televisão e pediu à população. A população do Espírito Santo é decente. Pense no que vocês fizeram. Vocês queriam ter feito aquilo? Essas imagens chocam contra a história do Espírito Santo. O que aconteceu? Filas intermináveis de povo devolvendo o material que eles tinham roubado das lojas. E falando de quais lojas que eles tinham roubado. E o Paulo Artung termina o governo, e o governo do Espírito Santo é avaliado pelos especialistas da economia nacional como único governo brasileiro que teve classificação classe A do Tesouro Nacional. Eu estou falando com esse entusiasmo porque eu conheço o senador Paulo Artung, o governador Paulo Artung. Tive militância com ele. Aliás, ele é responsável por eu ter recebido pelo menos umas 25 comendas em Mato Grosso de repúdio das câmaras municipais de Mato Grosso. Porque ele defendeu uma ideia e quando ele saiu do Senado tinha que reapresentar o projeto dele. E eu reapresentei o projeto dele. Para quê? Ganhei comenda de repúdio da Câmara Municipal de Canarana, de Cascalheira, de Poconé, das cidades que eu amo e todas elas eu amo. Aí eu comecei a ir nas cidades. E os vereadores diziam, porque você fez isso, é por isso que nós aprovamos a comenda. Tá bom, eu quero fazer uma proposta para vocês. Vamos lá na praça discutir esse assunto? Aí ninguém quis ir. Qual que era o projeto? Era simplesinho o projeto, que infelizmente não foi aprovado, porque o Senado, o Congresso Nacional, não tem coragem de tomar esse tipo de decisões, porque os vereadores do Brasil inteiro fizeram mobilização, foram para lá para evitar a aprovação do projeto. Qual que era o projeto? A ideia original era do Paulo Artung. Como ele deixou de ser senador e se elegeu governador do Espírito Santo, eu reapresentei a ideia para o projeto continuar tramitando. E o que dizia o projeto? Câmaras municipais, cidades com até 25 mil eleitores, o mandato do vereador é honorífico. E qual que é a justificativa do projeto? Até hoje é assim. Quantas vezes se reúne a Câmara Municipal de Porto Alegre do Norte? É uma vez por mês. Quantas vezes se reúne de São Félix do Araguaia? É uma vez por mês. De Ribeirãozinho? É uma vez por mês. E no resto do mês o cidadão está na sua atividade particular. Uhum. Por que esse mandato não podia ser honorífico? Aí eu defendi isso. Ele foi não defendi isso para Cuiabá, que é uma metrópole, etc e tal. Não defendi para Várzea Grande, para Rondonópolis, porque aqui o vereador tem que ter uma dedicação maior. Mas nesses municípios, que são cidades menores, que são cidades menores, e eu acho que nós iniciaríamos bem uma formação política daí. Então, este é Paulo Artung. Aliás, eu quero dizer o seguinte, você que é prefeito, você que é secretário de Fazenda, você que é presidente da Câmara, você que gosta de gestão pública, você deveria obrigatoriamente ir assistir a palestra do brilhante economista e governador Paulo Artung. Paulo Artung é uma das raras inteligências brasileiras. E parabéns, Domingos Neto, parabéns ao Tribunal de Contas. Eu, inclusive, vou ver se eu arrumo um tempinho lá para dar um abraço no Paulo Artung e também para assistir sua palestra. É isso. Certo, vamos chamar então a nossa primeira matéria, vamos falar de saúde, voltar ao assunto Santa Casa de Misericórdia. A Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá continua com as portas fechadas há mais de 40 dias. O novo diretor do hospital não confirma o furto de equipamentos, mas fala da retirada ilegal por parte dos médicos. Nesta terça-feira, o governo do estado anunciou que deve apresentar, no fim da próxima semana, uma solução para esta crise que se arrasta por tempo já indeterminado. Luciana Gavilha tem todas as informações.
O atual presidente da Santa Casa não fez ainda nenhum registro formal diante da retirada dos equipamentos do centro cirúrgico da Santa Casa. Não existe um boletim de ocorrências. Mesmo assim, a Polícia Judiciária Civil instaurou o inquérito. A investigação segue. No entanto, o presidente do hospital diz que não sabe dizer exatamente se os equipamentos retirados pertencem de fato aos profissionais de saúde ou à Santa Casa, mas vai fornecer todas as explicações e até documentos assinados diante da retirada desses equipamentos. Eu não tenho nada a esconder aqui dentro, mas não custa nada, nós não recebemos nenhum documento, eu pelo menos, como presidente da comissão gestora, que eles estão precisando de A, B ou C documento. Eu teria fornecido sem a maior facilidade, mas eu não recebi. E nada está saindo daqui se eu não tiver conhecimento. Ainda diante da retirada dos equipamentos, ele considera uma postura ilegal, mas diz que existe sim informações de que podem ser produtos oriundos dos próprios médicos, mas atesta que o tomógrafo, que custa mais de R$1 milhão, estaria no Paraná e precisa de investigação para apurar este fato. Eles vieram sabendo que a Santa Casa está sob uma intervenção branca aqui dentro. Então eles teriam que vir falar, olha, Saboia, eu vou tirar meu equipamento. Como eu sou um cirurgião, eu iria lá, ou iria mandar alguém da equipe para poder falar, tá bom, assina esse documento aqui, me dá um recibo que você está recebendo, vê se está íntegro, para evitar esse mal-estar. O gestor não confirma o furto dos itens no interior de caixas cirúrgicas como estas. Diz apenas que pode ter sido uma retirada ilegal, pois muitos equipamentos são de fato de propriedade dos profissionais de saúde e não do hospital. Alguns equipamentos, por exemplo, teriam as iniciais dos nomes dos médicos para identificação. E quando eles levam o próprio material embora da unidade, tudo ficaria registrado neste livro, um protocolo de retirada, do qual teria sido assinado na noite em que o Dr. Saboia recebeu a denúncia da retirada dos itens. Eu vou ser obrigado a dizer para o delegado que está me aguardando o nome dos médicos, para que eles possam explicar devidamente por que eles vieram aqui tirar seus equipamentos. O gestor explica que ainda nesta semana vai à delegacia prestar esclarecimentos. O delegado titular da DERF informou através de nota que a Santa Casa não fez a comunicação formal do furto, mas diante da notícia crime foi baixada a portaria de instauração do inquérito policial. Em relação a toda a situação delicada da entidade, que permanece de portas fechadas e com dívidas milionárias, o atual gestor alega que se trata de um efeito da má gestão. Houve um descontrole administrativo que fez com que a Santa Casa tivesse uma administração caótica. Essa, eu já perguntei, encontraram sinais de corrupção? Até agora não, eles estão me dizendo. Estão dizendo que nós encontramos foram desmando de comando, quer dizer, o hospital ficou à deriva. Isso que é a resposta que eu estou recebendo. Mas é cedo ainda, porque eu estou pedindo uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado. Ainda sem solução e sem receber ajuda do poder público, o gestor diz que não concorda com as recentes declarações do ministro da Saúde em visita a Cuiabá. Eu achei a fala do ministro injusta, porque nós estamos preparando documento. Eu estou aqui apenas há uma semana, 5 dias, 6 dias. Estou apertando, estou pedindo para as pessoas, mas nós não podemos fazer de orelhado um relatório dessa importância. Nós temos que falar metas, nós temos que dizer da ausência de subpagamentos, de pagamentos cronicamente atrasados. Existe pecados? Pode existir, mas também existe uma falha grave do poder público que acha que pode fazer medicina em propaganda na mídia. E se uma vida não tem preço, medicina tem custo. Por enquanto, ainda não existem alternativas para salvar a Santa Casa. Todas as medidas estão sendo tomadas, como a confecção de um diagnóstico da casa e também decisões dos poderes. Luciana Gavilha para a Notícia de Frente.
Então, explicado aí o furto, né? Foi, na verdade, a retirada... Não, explicado não o furto, né? O não furto, né? Foi uma retirada indevida, o segundo desaparecimento. o Luiz Saboia, mas que era de propriedade desses médicos. Mas o doutor Saboia está certo. Você não pode meter a mão na gaveta lá e tirar o documento. Né? Eles podem tirar o aparelho. Eles podem fazer, olha, doutor Saboia, essa caneta aqui é minha, eu estou levando embora. Vou registrar aqui. Registra, dá baixa, diz que entregou para o verdadeiro dono, porque sem registro nenhum, e amanhã depois eles vão cobrar isso da Santa Casa? Quer dizer, então, assim, isso mostra apenas a baderna que está a administração da Santa Casa, né? Agora, eu acho que a Polícia Judiciária Civil tem que ouvir os médicos. Os médicos sabem que não podiam ter agido assim, gente. Olha, o cara que é formado em medicina, que é um curso dificílimo, o cara já é um privilegiado, Lúcio. Porque o médico é um cidadão que tem um conhecimento e a possibilidade de autocrítica muito grande. É evidente que ele sabe que não custava ele falar com o responsável de momento pela direção da Santa Casa para dar baixa nesses equipamentos e não causar esse transtorno todos aí. Mandar a polícia lá para dentro da Santa Casa. Hoje estava o delegado lá para falar, para ouvir o doutor Saboia. Agora tem uma observação. É absurdo o negócio. Eu tenho uma observação importante aí em relação a uma das declarações aí do doutor Luiz Henrique Saboia. É um cidadão, um médico extremamente respeitado aqui em Cuiabá. E ele não tem razão quando ele reclama do ministro Luiz Henrique Mandetta, que cobrou um plano de ação, né? E o ministro tem razão pelo seguinte, ele já pediu isso há mais de 40 dias. O ministro não tem obrigação de saber que ele está há 5 dias no cargo, né? Exatamente. Quer dizer, o ministro pediu isso há mais de 40 dias, isso não chegou na mão dele, e o seguinte, o ministro não vai liberar dinheiro do governo federal sem saber a real situação da Santa Casa, porque é preciso saber o seguinte, como é que se chegou a essa dívida de 118 milhões de reais. E a outra questão aí que é importante observar, também dita pelo médico Luiz Felipe Saboia, é a seguinte, olha, ele admitiu, teve um caos administrativo aqui na Santa Casa, deixaram acontecer muita coisa que não podia acontecer, mas é o seguinte, aqui também tem muita responsabilidade do poder público. Nesse caso aí, acho que a palavra é outra, né? Não é responsabilidade, seria irresponsabilidade. E tem mesmo, viu, Lúcio? E tem mesmo. Sim, lógico, porque... Essa crise da Santa Casa se agrava quando a prefeitura tomou de empreita para liquidar a Santa Casa. Nós vamos ter esse assunto, Antero, na entrevista daqui a pouquinho com o vereador e médico Ricardo Sardi. Ele fala exatamente sobre essa questão. Nós perguntamos isso aí. E ele fala até mesmo da questão que é preciso a Santa Casa, a direção também, assumir que como recebe dinheiro público, é preciso deixar o público entrar, né, Lúcio? Ele fala sobre isso também, mas vamos repercutir este assunto após o intervalo. A gente vai para o nosso primeiro intervalo, na volta tem mais Santa Casa. Voltamos com a segunda parte da Notícia de Frente e antes de voltarmos a falar sobre saúde, sobre Santa Casa de Misericórdia, vamos aos nossos cúmplices, Lúcio? Hoje não tem pegadinha, tá? Eu vi quando você escondeu os cúmplices aqui embaixo. Olha, eu quis ajudá-lo, viu, Antero? Ajudar escondendo, é isso? Não, deixando por último, para você não se perder aqui com os papéis, tá vendo, Antero? Bom, vamos aos parceiros, aos cúmplices da Notícia de Frente. Wellington, do Jardim Centro América, Marcelo da Cruz, do Pedra 90, Ademar Paiva, Zé Augusto, do Duque de Caxias, Mariana, do Jardim Cerrado, Caçula, do Pandeiro, Silveira, de Pontes de Lacerda, Zé Carlos, do Renascer, Lucas Meira, de Guarantã do Norte, Vinícius, do Boa Esperança, Jair Aquino, de Cuiabá,
Denis, do CPA4, Dióclides, ou Diocles Macedo, ou Dióclides Macedo, do CPA, Valdinete, do bairro Antônio Dias, e o Jaime Filho, lá de Rondonópolis, os cúmplices do A Notícia de Frente, Nayara. Os cúmplices não escondidos. Os cúmplices. Mas Cássula do Pandeiro participa sempre com a gente lá no Tribuna também. Da Vila Real. Da Rádio Vila Real. Isso. Antero. Olha, o Jaime Filho, de Rondonópolis, ele está muito revoltado com o noticiário que nós comentamos ontem, anteontem, anteontem aqui. Ele diz o seguinte: bom dia, Antero, Lúcio, porque eu não acho uma oportunidade dessa de meter a mão nos cofres públicos, roubar milhões de reais, pegar uns 12 anos de prisão, vou cumprir um terço da pena, devolver alguns reais e depois vou para casa curtir a vida com o restante dos milhões. O crime compensa. É o Jaime Filho de Rondonópolis, indignado com essa questão. De todas, né, que a gente vem vendo, Silval, teve um empresário, Júnior Mendonça, enfim, eu acho que repercutindo tudo isso, né? Aí tem alguém aqui criticando o doutor Saboia. O doutor Saboia é da turma que afundou lá, por isso tem medo de abrir as contas. Diocles, do CPA. Bom dia, Diocles. O que é interessante é o seguinte: eu tenho na conta que o doutor Saboia é um homem sério, que a gestão anterior do doutor Antônio Preso, o Antônio Preso é um homem sério, embora a gestão dele tenha tido problemas, e eles conseguiram entrar numa barafunda que está difícil explicar essa situação da Santa Casa. Bom dia, trio. Vocês da mídia poderiam bater duro para conscientizar a população de não venderem votos, pois é a única arma que temos para lutar por uma melhoria em nosso país. O político que compra o voto não tem compromisso com a sociedade. É o Zé Carlos do Renascer. Parabéns, Zé Carlos. Acho que você está absolutamente correto. E só lembrando, né, Antero, que a gente também, o cidadão, pode denunciar se souber compra de votos. Exatamente. Tem os canais do TRE e a identidade da pessoa é mantida em sigilo. Quero mandar um grande abraço a Lucas Meira, que manda um grande bom dia aqui para nós. Ele é de Guarantã do Norte. Aí, parabéns, Nayara, Lúcio Sorge e Antero. Posições coerentes em relação à pauta dos direitos do servidor público do Executivo. Jornalismo independente, é isso que esperamos da imprensa livre, colocando-se como quarto poder. Parabéns. Jair Miranda Aquino mandou essa mensagem para nós. Essa outra aqui, eu repeti, e a última aqui é o seguinte: sou Denis do CPA4, seguidor do programa. Quero parabenizar a extraordinária beleza e a talentosa Nayara, que veio engrandecer ainda mais o programa. E acabou com a elegância do Lúcio Sorge. Isso é mentira, isso eu acrescentei. Isso aí eu acrescentei. Não, mas eu concordo, eu assino embaixo. Só elogiou, né? Eu assino embaixo. Essa foi boa, obrigada. Não. Denis do CPA4. Denis, obrigada, Denis. Faltou falar só da competência da Nayara. Beleza, todo mundo sabe que ela é bela. Ela falou beleza, talentosa, falou do talento. Sim, não falou e elegante, não, elegante fica na conta do Antero. Certo, Antero? Vamos seguir então, vamos continuar falando de Santa Casa de Misericórdia. Olha só, é que a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal, que investiga a atual situação da Santa Casa, está com dificuldades para conseguir informações. E esse foi um dos assuntos abordados no Jornal do Meio-Dia ontem, com o vereador da capital pelo PSDB, o Ricardo Saad. Vamos acompanhar. Uma pergunta aí bem objetiva. O que é que o senhor acha que está dificultando, não digo a solução, mas o encaminhamento da solução para essa crise gigantesca da Santa Casa de Cuiabá? Qual é o maior obstáculo aí, na opinião do senhor? É a abertura das contas, até para a CPI que foi criada na Câmara, investigar e ver, na verdade, o que aconteceu. A gente acredita que tenha sido só uma má gestão, só que é o seguinte, uma dívida que começou com 20 e poucos milhões, de repente
foi aumentando e hoje está em 118 milhões. Então a gente tem obrigação, antes de falar, não, vamos corrigir, vamos dar o dinheiro para a Santa Casa, que nem o ministro esteve aqui, o Luiz Mandetta, o que ele falou? Me mostre onde que está o erro e eu vou dar o dinheiro. Não, ele pediu, esse plano aí ele pediu há 40 dias, não é, vereador? 40 dias e até ontem o plano não tinha aparecido na mão de ninguém. Agora, eu acredito, na minha opinião, Lúcio, que não é só o plano é importante, mas eu quero saber o que houve antes, o que aconteceu para ter esse rombo de 118 milhões, que só foi crescendo. A CPI está tendo dificuldades para conseguir os documentos, mas está indo para qual caminho? O senhor que também vem acompanhando por fazer parte da Comissão de Saúde. Veja bem, Nayara, os 3 da CPI estiveram lá na Santa Casa, já era o Saboia que estava lá, foram entregar um protocolo, Toninho de Souza, o Justino Malheiro e o outro vereador. Aí o que aconteceu? Tinha um monte de funcionário cobrando o recebimento, salário, como é que ia ficar. Aí, a hora que foram entregar o documento para o Saboia, aí é relato deles. E o Saboia não gostou da coisa e achou que eles estavam incitando os funcionários. Mas eles não fizeram nada. Mas essa condução está sendo errada? Até que o outro vereador, Luiz Cláudio, depois que aconteceu o entreveiro lá dentro, passou mal, teve que ser internado lá no outro hospital. Particular, né? Particular. Ué, mas aí essa parte aí que você sempre fala, particular, para aí se eu pago o plano de saúde, eu tenho direito de ir para o particular. Embora eu falei... Mas eu dei uma declaração outro dia. Estou dizendo particular pelo seguinte, porque a população está, inclusive, sem o atendimento público do SUS lá na Santa Casa. É uma humilhação muito grande terem permitido que a situação chegasse a esse ponto, não é, vereador? Esse é o questionamento. Mas agora eu quero questionar um negócio aqui também. Eu passei mal esses dias atrás, tem um mês e pouco, fui para operar uma paciente no fim de semana e tive um quadro de septicemia, através de uma erisipela, lá dentro de Santa Helena. Eu fiquei internado lá 2 dias. Por quê? Eu trabalho lá 36 anos, se eu não confiar naquele hospital, eu vou confiar em quem? Concorda comigo? Agora... E é um hospital que atende o SUS. Atende basicamente o SUS. 90% de SUS. 90% de SUS. Então, não é o... Eu não acredito muito assim, eu falo muito do pronto-socorro antigo. Qualquer pessoa, já falei nesse programa aqui, que tiver problema, um acidente, uma emergência em Cuiabá no fim de semana, à noite, vai para o pronto-socorro. O senhor acha que a condução está errada ali? Porque o que a gente viu foi uma grande briga dentro da Santa Casa, resultando aí em funcionário passando mal, vereador passando mal. Não é a necessidade disso agora, não teve muita politicagem nessa questão da Santa Casa, vereador? O foco é resolver o problema. É uma CPI de cá, é outra CPI de lá, é o prefeito trocando farpas com o governador trocando farpas com o prefeito, aí todos os políticos resolvem entrar em cena. Tinha que ser mais objetivo, não tinha? Eu concordo. Eu procuro, mais prático. Eu procuro sempre ser objetivo. Até quando eu falo, eu já vou direto na coisa. Não, o que aconteceu da CPI, referente a esse episódio da Santa Casa, que a turma da CPI chegou lá, comissão, pedindo documentos. O que eles queriam? Que abrisse as contas da Santa Casa. Lá, segundo as informações que eu tenho, não é uma conta, são várias contas. Ué, para que criaram 4, 5 contas, pelo que eu sei? Algum problema tem, tanta conta eu não sei se tem que ter, não faço parte da administração. Agora, acharam várias coisas que aparecem lá, parente de diretor, parente de um monte de gente, todo mundo com alto salário lá dentro. E que isso, segundo as informações que foi passada, só aí já ia quase 600 mil reais por mês. Vereador, o senhor acha que essas investigações aí da Operação Sangria também podem acabar envolvendo de alguma forma a Santa Casa de Cuiabá? Não, pelo que eu... Até foi o doutor Presa, quando teve na oitiva na Câmara, ele quis citar o RUARC, que o RUARC dificultava o repasse, quando secretário, dificultava o repasse para a Santa Casa, justamente
para conseguir pegar as UTIs, para ficar ele tocando, ele ser o gestor das UTIs da Santa Casa. Tudo começou desde esse episódio, né? Não, isso é o que eles falam. E o que se diz o seguinte, é o que diz que o doutor Antônio Preza, quando era presidente, falou que os problemas da Santa Casa... Começaram aí. Começaram não, eles aumentaram, ficaram mais graves aí. Não, o problema da Santa Casa, na minha opinião, ele está vindo para dar esse montante da dívida. Ele não é de agora, não. Isso aí já vem, eu acho que faz tempo. Apenas está sendo levantado parte da dívida, que você não me assuste. Se a hora que fizer mesmo a devassa lá dentro levantar tudo, você não tem mais dívida ainda. Essa é a preocupação. Mas devassa parece que já estão fazendo, né? Não, estão fazendo. Levaram até um tomógrafo embora? Como que é isso? Esse tomógrafo já tinha ido embora faz tempo também. Não foi agora. A outra denúncia que o Saboia fez lá, sumiu o material. Não, eu acho que aconteceu. Tem vários médicos, tem aparelhos deles dentro do centro cirúrgico. E o que eles fizeram? Eu acho que assustaram com o fechamento da Santa Casa e foram lá e retiraram. Então eu acho que isso aí tem que ser bem apurado e até contestar a fala do Saboia para o seguinte, já que ele acusou na mídia de que teve furto, ele devia ter feito um BO. Aí é o seguinte, também. É o particular misturando com o filantrópico, onde só entra dinheiro público. É isso? Justa. Mas é uma confusão grande aí, não é? Foi a fala dele. Quando a comissão teve lá a CPI, ele falou que eles não tinham direito de ir lá porque lá era particular. Agora que é dinheiro público para salvar, então não dá para entender. Ou é particular e assume as consequências como particular, ou então é público e deixa o público entrar e investigar. É isso que nós queremos. Então foi essa entrevista com o doutor Ricardo Saad, o vereador Ricardo Saad, e ele falando da dificuldade, né, que a CPI tem para conseguir os documentos. Mas a gente já falava que precisava também, né, de ter os políticos, isso a gente fala em relação à Câmara, que tanto vem cobrando, poderia ter sido feita essa movimentação muito antes. Mas você prestou atenção bem na entrevista do doutor Saboia, antes do doutor Saboia disse, e aliás é uma medida acertadíssima que o Saboia está tomando, o Saboia pediu ontem auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Aliás, nós sugerimos isso aqui. Peço uma auditoria do Tribunal de Contas. Você sugeriu? Eu sugeri isso aqui. Peço uma auditoria do Tribunal de Contas. Até você destacou o seguinte, peça a auditoria do Tribunal de Contas que não vai custar nada. Não vai custar nada, e já que vocês não têm dinheiro para pagar a auditoria particular, o Tribunal de Contas tem técnicos extraordinários e vai fazer a auditoria. Então o doutor Saboia entregou ontem um ofício nas mãos da deputada Janaína Riva, endereçado ao Tribunal de Contas e pedindo ao Tribunal de Contas auditoria. Por que é importante isso? Porque como empresa particular, o Tribunal de Contas não tem direito de ir lá na minha firma e auditar minha firma. Certo? E nem auditar nenhuma empresa particular aí. Mas o doutor Saboia está solicitando, pedindo, autorizando que o Tribunal de Contas entre lá e está tudo aberto para o Tribunal de Contas. Olha, Nayara, a gente pode perder, a gente pode falar algumas verdades sobre a Santa Casa. Aliás, devemos falar todas as verdades da Santa Casa. Dentre elas está que houve erro de gestão, mas dentre elas está também que nós não podemos destruir a honorabilidade das pessoas, a honra das pessoas. Jogar a reputação de determinadas pessoas no lixo. Não pode. As pessoas são honestas, têm serviços prestados a Cuiabá. Não dá para você pegar um médico da qualidade do Antônio Preza e jogar no lixo por causa de uma má gestão. Entendeu? Então, assim, doutor Saboia é um homem honrado, ele é casado com Elizabeth, filha de Otávio de Oliveira, o sogro dele era honrado, a mulher é honrada, ele é um cara honrado. Falha administrativa é uma coisa. Pode ter falha. Roubar é outra. Roubar é outra. Por isso mesmo, o doutor Saad, o vereador Saad, falou também que não concorda com a condução que tem sido feita por parte da CPI da Santa Casa. A condução não está certa. A CPI, cá para nós, a CPI cometeu um erro, né? A CPI não tem que fazer incerta na Santa Casa para reunir com o servidor, cara. Aquilo ali parece palco mesmo de comício, de campanha. Só antes. Não precisava disso. Não precisava. Mas um ofício. Eu quero todos os documentos. Como ele está abrindo para o Tribunal de Contas, pega agora com a auditoria do Tribunal de Contas da CPI. Pede lá, emprestado do Tribunal de Contas,
tudo que o Tribunal de Contas vai apurar. Sabe a fala do ministro da Saúde de todo mundo andar no mesmo barco, remando junto? Vou ler agora a nota, esclarecimento da Prefeitura de Cuiabá. É que na realidade ali é o seguinte, quando ele falou em remar no mesmo barco, eu li essa nota aqui, essa nota aqui, você vai ler, não é? A nota da Prefeitura, mas é em função de uma decisão que o ministro anunciou aqui na última segunda-feira, designando o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, para conduzir a apresentação desse plano ao Ministério, para que o Ministério possa socorrer a Santa Casa. É isso, né? Isso. Só para resumir aí o assunto. E a Santa Casa diz que não foi na nota, né? O Lúcio já resumiu uma parte, mas diz que não foi comunicada e não solicitaram a ajuda, na verdade, Santa Casa não, da Prefeitura. A Prefeitura falou em nota que não foi solicitada oficialmente por parte do Governo do Estado uma contribuição da Prefeitura. Ué, mas a nota do governo... E já ficou bem claro, como disse o Lúcio, na fala do ministro da Saúde, que estava encarregado a saúde estadual. Acho que é importante até ler aqui dois trechos da nota aqui. Sobre a nota emitida a respeito da elaboração de uma proposta de solução para a reabertura da Santa Casa pelo Governo do Estado, a nota foi emitida pelo Governo do Estado, a Prefeitura informa que não houve comunicação oficial por parte do Governo do Estado à Prefeitura de Cuiabá. Mas espera aí, o ministro não fez essa delegação ao secretário de Saúde do Estado na reunião onde todos estavam presentes? Além dos representantes da Prefeitura, tinha deputado, tinha vereador, né? Tinha a direção da Santa Casa. Estava todo mundo lá, não estava? Mas não dá para vir puxar a palanca eleitoral. Não vai para... Eu acho o seguinte, não é possível. Emanuel Pinheiro está sem nenhuma assessoria política, gente. E aí a outra informação aqui é de que a Prefeitura vai aguardar o posicionamento oficial do Governo do Estado para então saber qual a contribuição que lhe cabe, a contribuição que cabe à Prefeitura, uma vez que a Santa Casa é um hospital privado e a maioria dos pacientes atendidos são do interior de Mato Grosso. A primeira contribuição da Prefeitura eu vou sugerir, devolver o dinheiro do Valtenir para a Santa Casa, né? 12.400.000. Certo, vamos... O dinheiro da União, aliás, não é do Valtenir, não. A emenda que o Valtenir colocou no orçamento da União. Vamos para o seu destaque? Vamos lá. Meu destaque de hoje é para falar o seguinte. Primeiro, relembrando aí uma declaração do presidente Jair Bolsonaro, quando ele disse o seguinte, falou, olha, não esperem que eu vá fazer aquilo que os outros ex-presidentes fizeram lá no Palácio do Planalto. Os ex-presidentes que faziam negociata, que montavam lá um balcão de negócios no Palácio do Planalto. Muito bem. Isso de um lado. Do outro, a gente tem ouvido aí com insistência grandes líderes políticos do país dizendo o seguinte, olha, o Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro não tem articulação política nenhuma, está uma bagunça danada, a reforma da Previdência está correndo risco. A gente tem ouvido e ouvido muito isso. Na aprovação lá do relatório na Comissão de Constituição e Justiça, o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou, olha, isso daqui é o seguinte, nós estamos entregando para o Palácio do Planalto a aprovação desse parecer aqui na Comissão de Constituição e Justiça, o Palácio do Planalto não contribuiu em praticamente nada para isso e agora eles têm que começar a fazer a articulação política. É um recado, principalmente depois que foi divulgada a informação aí, um recado claro, principalmente depois que foi divulgada a informação de que não vão resistir, de que vão abrir um balcão de negócios para aprovar a reforma da Previdência. Já teriam oferecido para vários partidos, para vários parlamentares, um aumento nas emendas parlamentares. Cada deputado hoje tem direito a 15 milhões de reais por ano em emendas parlamentares, para indicar obra
no município, no estado dele. Para fazer a campanha. Aí eles indicam a empreiteira, e o Antero já falou um pouco mais sobre isso aqui, né? Eles acabam o seguinte, eles indicam a obra lá na base eleitoral, mas a gente sempre ouviu que eles costumam receber nessa iniciativa muito mais do que votos. Isso todo mundo sempre comentou. Mas voltando aqui, eles têm direito a 15 milhões hoje. Por ano, cada deputado tem direito a uma emenda de 15 milhões. A proposta é a seguinte do governo: aumentar mais 10 milhões de reais. Ou seja, cada deputado teria direito a 25 milhões de reais de emendas parlamentares por ano. Mas isso não seria só agora, em 2019, não. Seria 2019, 2020, 2021, 2022. Ou seja, seriam aí 100 milhões de reais em 4 anos para cada deputado em emendas parlamentares. O governo precisa aí de pelo menos 308 votos para aprovar a reforma da Previdência, não é? E aí o governo que diz que não vai reabrir o balcão de negócios, surge a informação de que vai se aumentar aí em 40 milhões, o valor que cada deputado terá direito nas emendas parlamentares. Aí vem o erro no discurso, porque para a reforma da Previdência o governo fala, é preciso da reforma da Previdência para que o Brasil avance. Mas como que o país pode avançar com a velha política, velhas práticas como essa que o Lúcio acabou de falar? Velhas práticas como essa, e o governo, ao invés de ganhar a opinião pública para pressionar o Congresso, o governo prefere comprar o Congresso. Parece que fica mais fácil. É mais do mesmo? É mais do mesmo. Porque é o seguinte... A mesma prática de sempre. É o toma lá da cá que todo mundo está acostumado. Não é? Na realidade, aí, além da Previdência, precisa aí de uma outra grande reforma, né? Uma grande reforma em cima. Né? Tem político honesto, sim. Tem gente boa. Mas precisa de uma grande reforma em cima desta banda podre da política brasileira. Porque é o seguinte, olha, quer o meu voto? Custa tanto. Quer o meu voto? Eu quero o cargo tal. Quer o meu voto? Eu quero emenda. Me dá emenda, senão eu não voto. Ou seja, com emenda, sem emenda, o parlamentar está na oposição. Com emenda, ele vota com o governo. Isso é um absurdo, porque assim... O nome disso é negociado. A reforma da Previdência faz bem ao Brasil. Se faz bem ao Brasil, você vai ou não vai votar em favor do Brasil? Uma belíssima de uma campanha publicitária, explicando a reforma da Previdência, mobilizaria a população lá. Não explicando o que acontece. Só os servidores públicos que se mobilizam contra a reforma. E aí os deputados que querem emenda se acham valorizados exatamente por essa mobilização. Até porque quando a gente falou da pesquisa, a gente também comentava que muitos brasileiros já entenderam os brasileiros já entenderam que é necessária uma reforma da Previdência. Isso não, a atual reforma que não mudou tanto da reforma anterior do Michel Temer, não sofreu tanta resistência popular como sofreu a proposta do ex-presidente Michel Temer. E como o Antero colocou aí, uma campanha publicitária ia custar muito, mas muito menos do que o governo disse que pode gastar com emendas. Disse não, né? É uma informação aí de bastidores, mas que vários partidos já confirmaram, ou seja, cada deputado teria por ano 10 milhões de reais a mais de emendas. Certo, vamos então para o último break. Na volta a gente vai ao destaque do Antero. Voltamos com a última parte da notícia de frente e antes de eu chamar aqui a matéria do José Porto, quero falar de uma ação. A gente tem o quadro, porque a Prefeitura, quer dizer, a Câmara de Poxoréu devolveu parte do 12º para a Prefeitura de Poxoréu. Isso para investimentos dentro da cidade, para o cidadão, né, como um todo, que sobrou aí do 12º. Bom exemplo?
Excelente exemplo, né? Porque o presidente da Câmara Municipal de Poxoréu, né, o vereador Aguinaldo Alves da Silva, evidente que com o apoio dos seus pares, ele resolveu devolver para a Prefeitura Municipal de Poxoréu a importância de R$60 mil. Ah, mas isso é pouco. É que o 1/10 da Câmara Municipal de Poxoréu é pequeno. Então, o que eles conseguiram economizar, ele devolveu R$60 mil ao Poder Executivo, para que o Poder Executivo possa realizar obras para a população. E sem impor que deve ser feita esta obra ou aquela obra, etc. e tal. Eu acho que esse é um exemplo a ser seguido pelo Parlamento brasileiro. As câmaras municipais, as assembleias legislativas, o Congresso Nacional, não pode ser casa de gastança, como não pode ser também o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, como não pode ser também os tribunais de justiça do Brasil inteiro, e os ministérios públicos do Brasil inteiro, e as cortes superiores do Brasil inteiro. Então, a Câmara de Poxoréu dá um exemplo realmente à classe política. Parabéns aí, eu quero abraçar todos os vereadores, na pessoa do vereador Aguinaldo Alves da Silva, parabéns por essa atitude, e ela é exemplo para todos. Isso mesmo, e que sirva de exemplo, né, Lúcio? E que bom que essas atitudes, elas não se resumissem, né? Que não fossem assim atitudes isoladas, né? Porque essa questão aí de duodécimo, eu não digo tanto nos pequenos municípios, mas é um bom exemplo. Está devolvendo aquilo que sobrou. Agora, nas capitais, né, os poderes constituídos, né, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público, aí tem Tribunal de Contas também, a gente já falou e vive repetindo, mas até aqui não resolveu esse tipo de coisa. Quer dizer, eles recebem muito mais do que precisariam receber. É isso? Recebem muito mais do que precisariam receber. Tem privilégios, né? Tem altíssimos salários, lá dentro tem os funcionários de elite e eles não querem cortar as gorduras. Aí tem o seguinte, o Tribunal de Contas, ele fiscaliza como é que o gestor, o governante, aplica o dinheiro público. O Ministério Público, ele pode denunciar. O Poder Judiciário pode condenar. A Assembleia Legislativa pode travar os projetos que interessam ao governo. Não estou falando só de Mato Grosso, não. Não, sim. Estou falando, porque mais a gente vê o escândalo com a farra do dinheiro público. Estou falando num sentido bem genérico nessa questão aí. Aí o seguinte, não se tem coragem, não se tem ousadia, determinação, vontade política de enfrentar esse tipo de exemplo, esse tipo de problema. E é por isso que esse exemplo aqui de Poxoréu, ele precisa de ser destacado, né? Como uma coisa que é boa e que precisava ser seguido também por mais gente. E nós tivemos um exemplo negativo ontem, né? Muito negativo ontem, por parte do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Eu não sei onde é que vai parar o Estado com essa cabeça do Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça ontem, ele deu uma decisão em favor de uma loja de imóveis. E o incentivo fiscal é para a indústria de transformação. Eles não transformam nada. E ela tem incentivo fiscal, ela não paga imposto para vender móveis. E a outra loja paga imposto para vender móveis. O Tribunal de Justiça não consegue entender isso e ver que isso é ruim para Mato Grosso. O Tribunal de Justiça precisa rever essa decisão. Eu não sei quem foi o desembargador que deu essa decisão, mas essa decisão é absurda. É atentatória contra a possibilidade do ajuste fiscal no estado de Mato Grosso. Eu acho que isso tem que mudar urgentemente. Aí eles dão um incentivo fiscal para quem não precisa ter o incentivo. Pois é. Porque é o seguinte, na questão, na área comercial, né? Já teve aqui, por exemplo, nas delações aí, da época de Silval Barbosa, teve empresa aí que perdeu o incentivo porque não merecia ter o incentivo. Aí tem uma decisão como essa que o Antero falou, e do outro lado, Antero, tem uma outra decisão também do Poder Judiciário, que deu uma resposta negativa a um pleito dos inativos, dos funcionários, dos servidores que são inativos,
dando razão aí para que eles não recebam integralmente os valores. Pois é, exatamente. Certo. Eu acho que tinha que ter uma conversa séria com o Poder Judiciário. Não é possível isso. Vamos para a saúde, vamos voltar para a saúde, porque o José Porto conversou com o governador Mauro Mendes, que falou sobre a elaboração do plano de reestruturação da Santa Casa. Confira. Com quase 2 meses, com as portas fechadas sem receber pacientes, uma possível solução para o caos da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá pode acontecer nos próximos dias. Depois da visita do ministro da Saúde na capital, Luiz Henrique Mandetta, e várias conversas com a prefeitura, inclusive com o governo do estado, o governador Mauro Mendes determinou que o secretário de Saúde do estado, Gilberto Figueiredo, apresente um plano até a próxima semana para que seja feito aí um cronograma e uma reabertura da Santa Casa. Eu não posso antecipar detalhes de um plano que não chegou ao meu conhecimento. Eu preciso que a secretaria, que os técnicos possam trabalhar de forma diligente, com tranquilidade, com celeridade, que o assunto requer, mas eu só posso pronunciar sobre um plano depois de eu recebê-lo. E não posso ficar aqui eu mesmo especulando sobre algo que tem que ter muito cuidado e tem que ser elaborado de forma técnica e com todo o rigor, né, e com os cuidados que merece a saúde e a Santa Casa. Nós estamos preocupados em reabrir a Santa Casa e fazer ela como um equipamento centenário aqui, de mais de 200 anos, que presta um importante serviço na média e alta complexidade para Cuiabá, para a Baixada Cuiabana e para Mato Grosso, não pode ficar fechado. Então, nesse momento, nós estamos aguardando que o município tomasse essas providências, porque ele é o gestor pleno, o município de Cuiabá, ele que tem contrato com a Santa Casa para estes serviços que são prestados. Ele é gestão plena, significa que ele faz toda a regulação, fiscalização, acompanhamento e cabe ao Estado e à União repassar os recursos através do Fundo Municipal de Saúde. Como isso não aconteceu, tem mais de 40 dias desse fechamento, nós estamos nos propondo, então, apresentar uma solução para a reabertura da Santa Casa e faremos isso até a próxima semana. A Prefeitura publicou uma nota nesta quarta-feira, alegando que, naturalmente, aguarda esse planejamento e também uma possível parceria, ou se for convidada, que acaba participando também desse planejamento, que o município, a Prefeitura, estaria disposta a colaborar com as questões da Santa Casa, haja visto que o município também é um grande interessado, mas aguarda aí um convite por parte do próprio governo do estado, que acabou aí recebendo essa incumbência e liderando o processo para um planejamento de reabertura da centenária Santa Casa de Misericórdia. As imagens do Edilson Paulo, José Porto para a Notícia de Frente. Obrigada, Porto. E teve cutucada aí do governo do estado, a Prefeitura de Cuiabá, e já respondendo a nota da Prefeitura. Olha, eu não sei onde isso vai parar, sabe? Eu acho que é ruim para a cidade, é ruim para o estado. Acho que o Mauro Mendes deve se colocar num patamar acima disso. O Mauro Mendes passa muita seriedade na fala, né? Mas aí, nesse caso aí, Antero, dessa fala dele, ele se colocou de forma institucional, não é? Falou, olha, a competência na realidade não era do governo. Exatamente. Não era do governo. A Santa Casa e o município deveriam ter feito isso, como não fizeram, o ministro Luiz Henrique Mandetta solicitou que o governo fizesse isso. Exatamente. E foi isso que ele disse. Foi isso que ele disse. E não tem nada demais nisso. E o Emanuel não tem que ficar com ciúmes bobos, porque o Emanuel está nessa situação, porque o Emanuel não tem credibilidade para liderar esse processo. Não tem credibilidade por causa da Operação Sangria. Eu não estou dizendo aqui que o Emanuel está envolvido na Operação Sangria. Para mim, até este momento, não há nada que vincule Emanuel Pinheiro à Operação Sangria. Nada. Vezes nada. A não ser algumas especulações e alguns veículos de imprensa, coisa que eu nunca fiz. Entendeu? Então, não acho que ele está envolvido nisso. Agora, só um instante, Nayara. Agora, o Emanuel perdeu a credibilidade a partir do momento que ele sustentou na prefeitura o Ruark Douglas, mesmo alertado por um grupo de vereadores que o Ruark estava praticando crimes dentro da secretaria, e um dos crimes que ele praticou foi ir tomando os serviços de UTIs de todos os hospitais para aquele grupo que está preso hoje por causa da Operação Sangria. E a coisa da Santa Casa tem esse ingrediente explosivo. Então, o Emanuel, a instituição privada não ficaria tranquila
com o Emanuel dirigindo isso. Eu acho que ela fica mais tranquila com a proposta vindo do Gilberto Figueiredo. Certo, vamos para o seu destaque, Antero. Olha, o meu destaque é para um seminário que o Tribunal de Contas vai fazer no dia de hoje. O tema do seminário é ajuste fiscal ou desgoverno. O Tribunal de Contas está trazendo grandes nomes do cenário nacional. Tem o presidente da Tricom de Pernambuco, tem um cidadão que é muito estudioso do Tribunal de Contas da União, que é considerado realmente a pessoa que mais estudou no Brasil a lei de responsabilidade fiscal. Ele vai fazer uma palestra sobre essa questão do ajuste fiscal e vai trazer o secretário de Fazenda do Espírito Santo, o Paulo Artung, e o Paulo Artung, governador do Espírito Santo. Essas duas autoridades, o Rogério Galo também vai dar uma palestra. Essas autoridades todas têm muita competência, mas eu pediria muita atenção das autoridades de Mato Grosso para aproveitarem a presença do Paulo Artung aqui. O Paulo Artung é alguém para ter a sua inteligência aproveitada neste seminário. Isso é uma oportunidade de ouro oferecida pelo Tribunal de Contas. Eu quero até aqui dar, se você não puder ir ao Tribunal de Contas hoje, começa daqui a pouco, às 8 horas da manhã, e a palestra do Paulo Artung é uma das primeiras, vai ter a do Rogério Galo e em seguida do Paulo Artung. Hoje de manhã, as duas palestras, do Rogério Galo e em seguida do Paulo Artung, o mediador é o conselheiro Luiz Henrique. Eu sugeriria que quem não puder ir, que você que está nos acompanhando aí do interior, acompanhe isso pelo site do Tribunal de Contas, tce.mt.gov.br, que é o endereço eletrônico do Tribunal de Contas, porque o evento é um evento espetacular e muito elucidativo e que pode ajudar muito os gestores municipais. E Mato Grosso querendo ter como exemplo aí o estado do Espírito Santo, né? Mato Grosso precisa ter como exemplo. Consiga fazer esse ajuste fiscal, que é o estado viver do que arrecada, né, Antero? O governo de Mato Grosso pegou o estado destroçado. Paulo Artung pegou o estado com 15, 16 meses de folha atrasada. Então, é uma situação bem diferente e ele transformou esse estado no estado mais ajustado do Brasil. Vale a pena assistir esse debate. Certo, olha, para a gente encerrar a notícia de frente hoje, tem aqui uma notícia que o deputado federal José Medeiros tentou agredir o também deputado federal Aliel Machado, do PSB do Paraná. A sessão vespertina na Câmara dos Deputados de quarta-feira de ontem, durante um pronunciamento de Machado sobre a reforma da Previdência e repercutindo, né, a uma matéria da Folha de São Paulo, que foi o destaque hoje do Lúcio, falando da destinação de 40 milhões extras em emendas parlamentares para aprovação da Previdência. Tem aí o trecho na hora que Medeiros chegou a afirmar, Machado, quer dizer, afirmou que o governo está acertando os deputados e foi chamado aí por um termo pejorativo por Medeiros, que disse que ele não ia fazer isso e que o deputado não deveria medir os outros deputados pelas suas regras. E tem aí o trecho do vídeo da confusão dentro da Câmara dos Deputados, que foi o momento que o Medeiros chegou para agredir o outro deputado. O deputado lá foi chamado por Medeiros de vagabundo, o outro deputado. E aí Medeiros, mesmo assim, parece que tentou agredir. E foi contido, sabe por quem? Um deputado aqui de Mato Grosso. O Barbudo está pelo Nelson Barbudo. No meio. Nelson Barbudo. O que, rapaz? Daí o Nelson Barbudo está atuante. O José Medeiros não gostou, porque o deputado lá do Paraná, não é, Nayara? O nome dele é o que? É Biel? Aliel Machado. Aliel Machado, lá do Paraná. PSB. O deputado paranaense estava falando do toma lá da cá, da distribuição aí de 40 milhões de emendas. Mas o deputado Medeiros reagiu como o MDB, né, Lúcio? Porque achar que todo mundo vai votar na reforma. Tem pessoas que vão votar na reforma da Previdência por convicção. Mas também não precisa não é porque Bolsonaro agressão, aumentou, né, de 15 para 25. Mas vai achar ruim porque alguém está repercutindo uma denúncia
que a imprensa já noticiou? Não, mas ele está falando, mas peraí, mas o deputado está subindo lá e embora, falando que o presidente está comprando os deputados. Alto lá. A gente estica esse assunto para amanhã, então. Muito obrigada, Antero. Muito obrigada, Lúcio. Bom dia. Até amanhã. Até amanhã.